Veja como você foi enganado a vida inteira ao ouvir a falácia de que a lei de Deus foi abolida. Nas palavras de Paulo, eu vou provar para você que a lei de Deus deve ser cumprida pelos filhos de Deus. E você pode ser um filho de Deus ou um filho da religião. Um será salvo, o outro. Shalom, shalom. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje eu quero trazer para você um trecho, uma pequena porção de várias que nós pretendemos trazer aqui, mas quero trazer hoje uma pequena porção do quanto nós, no cristianismo, fomos enganados por homens que manipularam, criaram uma religião para elevar não o trono de Deus, mas elevar um trono de governo para conquistar o mundo inteiro. O poder bélico estava saindo muito caro, estava saindo muito oneroso e não estava surtindo tanto efeito. Porém, o poder religioso, entrando em ação nas mãos de uma autoridade, ele fez com que esse poder governasse praticamente todo o mundo. E hoje eu quero trazer para você um desses trechos e desejo trazer outras citações, Deus assim o permitindo. Mas hoje eu quero chamar você para a leitura lá em Colossenses, capítulo 1, verso 18. Temos a Bíblia cristã, se acharmos necessário, vamos citá-la. No entanto, eu quero trazer a Bíblia de tradução do judeu messiânico de saudosa memória, David H. Stern, que traduziu a Bíblia do original aramaico ou hebraico, dos originais que ele tinha em mão, sem o grego, sem passar pela mão da revisão romana, e ele então fez essa tradução para o inglês e do inglês para o português. Então veja o que diz o texto na Bíblia hebraica. Estamos aqui, eu escaneei a Bíblia hebraica, carta de Shaul, emissário de Yeshua, à comunidade messiânica de Colossos. Então aqui, na carta de Paulo, a comunidade, isso é muito importante você reparar. Aqui está dito que é a comunidade, que a gente fala igreja. Isso já tem uma conotação estranha. Por quê? Porque nunca foi chamado igreja. Não temos problemas de chamar como igreja, mas temos um problema quando a igreja desenvolveu uma doutrina à parte. Nós vemos que há duas promessas de Deus, uma real e uma falsificada pelo homem. A real é a Kahal, é a congregação de Deus, a verdadeira. E a falsificada é aquela que usam vários tipos de nome. Não que o nome igreja seja errado, não. Igreja vem de eclésia, do grego, mas nós devemos preservar a linguagem que nosso Senhor Jesus vivenciou. Nós já vemos que a carta ela foi emitida à comunidade messiânica da cidade de Colossos. E nós vamos agora já para o versículo 18. Recomendo que leia toda a passagem, mas para ganhar tempo, vamos ao versículo 18, que diz assim: ele está falando de Yeshua, Jesus, ele também é a cabeça do corpo. A congregação messiânica, aqui já não é mais a epígrafe do tradutor, aqui já é a tradução do original, muito provavelmente aramaico, para a língua, o nosso aqui no caso, a língua portuguesa. Mas já foi em outras línguas também, a tradução bem feita, ela não vai direcionar para uma igreja, para uma nova religião, ela vai se direcionar para a congregação messiânica. Por que congregação messiânica? Tem uma coisa muito interessante, que as pessoas falam, seita, aquilo é seita, a seita disso, a seita dos judeus, a seita de qualquer religião. Todo grupo religioso, até nos tempos de Yeshua,
eram chamados, que se fossem traduzirmos, seriam chamados de seita. A seita dos fariseus, a seita dos saduceus, a seita dos essênios, e agora poderia entender como a seita dos messiânicos. A congregação dos judeus essênios, a congregação dos fariseus, a congregação dos saduceus, a congregação dos messiânicos. Por quê? Houve uma nova divisão, mas uma divisão para o bem. As pessoas estavam todas presas na religião, como hoje as pessoas estão presas na religião, e veio uma luz, uma comunidade liberta dessas religiões, porém são, sim, um grupo que pode ser chamado religioso, mas este grupo ganha o nome de congregação messiânica, porque é a congregação que reconheceu o Messias, que Yeshua é o Messias que veio de Deus. Ok? Então, Paulo está dizendo aqui não para uma igreja. A carta não é para a igreja. Tanto que a igreja distorce o que Paulo fala. O que Paulo prega, a igreja torce. Falam que Paulo anulou a lei de Deus. Isso é uma blasfêmia, isso é uma mentira. Aí a igreja não entende o que Paulo escreveu. Olha só, aqui na Bíblia cristã, o que o apóstolo Pedro escreveu sobre Paulo e sobre aqueles líderes religiosos que distorciam as palavras de Paulo. Lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 14, versículo 15 e em diante, diz assim, ó, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, é aqui que os pastores, que os pregadores dizem que Paulo anulou a lei. Não, ele não anulou a lei, ele nem poderia anular a lei. Se ele anulasse a lei, ele seria anátema, maldito. E o que é Paulo diante das palavras de Jesus e depois de todos os apóstolos? Só ele ia anular a lei? Que autoridade especial esse Paulo teve? Não, ele não fez isso. É como está escrito aqui. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. O que Pedro está dizendo aqui? Que Paulo, por ser um erudito, era um alto juiz do Sinédrio, ele tinha uma linguagem diferenciada, e os ignorantes não entendem o que Paulo fala, já que eles não entendem, não vão dar o braço a torcer, eu estou acrescentando, eles distorcem o que Paulo falou. A lei foi abolida, aí eles falam, Cristo abandonou a lei, Cristo aboliu a lei, Paulo aboliu a lei, Domingo do Senhor, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Exatamente. Deturpam o que Paulo falou, deturpam as escrituras, troca o sábado pelo domingo, troca as festas bíblicas por festas pagãs, troca a lei de Deus pelos dogmas de romanos, que criaram leis enquanto se prostituíam, enquanto faziam, muitas vezes participavam de bacanal, e depois eles iam lá e diziam qual era a doutrina que devia ser aplicada na igreja. E as pessoas seguem esse tipo de ensino. Para quem comete pecados tão grandes, o que é melhor ele acreditar? Que a lei de Deus deve ser obedecida ou que pode fazer tudo
porque está na graça. Vamos voltar para o nosso texto de Colossenses. Então ele diz, ele também é o cabeça do corpo, a congregação messiânica, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo, pois foi do agrado de Deus ter todo o seu ser vivo no Filho, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu, estabelecendo a paz por meio dele, tendo o Filho derramado o seu sangue ao ser executado em uma estaca. Agora veja o que diz aqui para nós entendermos aonde está o grande erro que eu estou dizendo. Versículo 21. Em outras palavras, vocês estavam separados de Deus e mantinham uma atitude hostil para com ele por causa de suas ações ímpias. Eu vou fazer um exemplo para que se fique claro. Está escrito, isso aqui está escrito aos Colossenses, mas também é para nós. O que Paulo está dizendo aqui para os gentios que não são judeus? O gentio, ele nasce sem a palavra. Ele nasce sem Deus. Ele não tem um templo para se purificar, ele não participa dos atos de purificação, ele não participa da Torá, ele não tem ensinamento da Torá. Então ele é uma pessoa pecadora por natureza. E Paulo está dizendo que esse tipo de atitude, você estar sem Torá, você não conhecer os mandamentos, você não praticar os mandamentos de Deus, você não celebrar as festas de Deus, você não obedecer a Deus, isso quer dizer que você está separado de Deus. E ele diz aqui, olha, em outras palavras, vocês estavam separados de Deus e mantinham uma atitude hostil para com ele, que nós, os gentios hoje e os gentios de Colossos, poderiam ter uma atitude hostil para com Deus. Eu vou explicar mais uma vez. O povo de Deus fazia purificação na mikvê, né? Tomava o banho de purificação para entrar no templo. O povo de Deus ouvia e aprendia a Torá. O povo de Deus guardava o sábado, porque, ou guarda, o povo de Deus, perdão, porque o povo de Deus existe, o povo de Deus guarda o sábado. Por quê? Porque é um dos 10 mandamentos. O povo de Deus observa todos os mandamentos. Agora, e o povo de Deus celebra as festas que Deus determinou lá em Levíticos 23. E os gentios? E o povo de Colossos antes de conhecer Yeshua? E o povo hoje que não conhece Torá? Que fala que conhece Jesus, mas pensa que conhece. Mas eu vou trazer um item importante, a Torá. Como que vivem? Ou como que viviam? Não fazia purificação, nem podiam entrar no templo. Não conheciam a Torá. Não guardavam o Shabat, e não guardam o Shabat. Não celebravam as festas de Levíticos 23, mas celebravam Páscoa pagã. Celebravam a Páscoa pagã, que é uma data diferente da data da Páscoa de Deus. Celebravam a Saturnália, e celebram até hoje a Saturnália, teve o seu nome mudado para Natal. Celebravam as festas pagãs e celebram hoje ainda as festas pagãs. É assim, esse é um tipo de maneira de ser hostil a Deus. As festas de Deus acontecem e elas não interessam. As pessoas não têm nem conhecimento. Exatamente o que acontece no meio cristão. Eu digo porque eu vim de lá. Não sabia quando era festa bíblica, não tinha ideia. Só conhecia as festas do paganismo, que foi trazida por esses homens que se tornaram papas, às vezes envenenando o papa anterior, às vezes matando, torturando até a morte, e por briga de poder. Leia a história, procure a história. Se prostituindo e fazendo leis para o povo da igreja cumprir, né, mandamentos, ordenanças, regras. É assim que foi feito.
Então ele diz, não tinham uma atitude hostil para com ele por causa de suas ações ímpias. Ele agora os reconciliou pelo corpo físico de seu filho. Então, o que Paulo está dizendo? Então, vocês eram estranhos, vocês não tinham aliança, vocês não celebravam as festas, vocês não compareciam nas festas, vocês eram estranhos para Deus. Mas através de Yeshua, ou de Jesus, através do sacrifício dele, Deus está dando uma oportunidade de trazer essas pessoas para tudo isso que elas não tinham. O que? Shabat, mandamentos, festa bíblica, obediência à palavra de Deus. Ele está falando com Colossos, então Colossos, esse povo de Colossos já estava adentrando a este caminho. Que no primeiro século eles guardavam Shabat. No primeiro século eles celebravam festa bíblica. No terceiro para o quarto século é que o imperador, junto com o Papa, que foi cooptado, mudou as regras, criou uma nova lei, porque eles não queriam ser governados pelo Deus criador dos céus e da terra, mas sim por uma figura que eles criaram, um falso Messias. Eles criaram um falso Messias. O verdadeiro existe, mas eles criaram um falso Messias, porque o verdadeiro guarda Shabat, celebra a festa bíblica, e assim ele ensina. O falso profana Shabat, celebra domingos, celebra festas pagãs. Então ele disse aqui, ele agora os reconciliou pelo corpo físico de seu filho, mediante a morte, para apresentá-los diante de si mesmos santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Então veja só, quando a pessoa encontra Yeshua, ela ainda está hostil quanto a Deus, ela não conhece os mandamentos, ela não segue a palavra. Mas quando ela encontra Yeshua, ela vai se tornar uma pessoa irrepreensível. Como ela vai ser irrepreensível? Abandonando tudo que ela aprendeu do paganismo. É diferente do que Deus manda, é paganismo. Seja religioso ou não, é pagão. Então, aqui não fica muito claro. Yeshua, ele nos torna irrepreensíveis, porque nós vamos obedecer. E aí ele diz, olha só, diante de si mesmo, santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Aí ele faz uma observação, desde que continuem confiando, alicerçados e firmes, sem se deixarem afastar da esperança oferecida pelas boas novas que ouviram. Então veja só que interessante isso. Nós nos tornamos irrepreensíveis se nós continuarmos. A gente vai ouvir as boas novas. O que é boas novas? Olha, a aliança de Deus chegou para você. Você não podia guardar a lei de Deus antes, porque você tinha que se santificar. E só podia se santificar no templo e o gentio não entrava no templo. Agora você se santifica através de Yeshua, ou de Jesus. E uma vez santificado, você vai poder guardar os mandamentos, né? Você pode fazer uma... Quando você guarda os mandamentos, você já está se santificando, tá? Mas aí, você tem que manter a sua regularidade. Antigamente, nessa época, antes de Cristo, as pessoas tinham que fazer a oferta de sangue para perdão dos seus pecados, que eram constantes. Na nova aliança, nós temos uma boa notícia, você não precisa mais derramar o sangue de animal inocente, porque o sangue que você vai apresentar a Deus quando você vai pedir o seu perdão é o sangue de Cristo que foi derramado por mim, por você, por toda a humanidade. Essas são as boas novas. Então agora você pode ser filho de Deus. Ou não, ou você pode ser um bom crente, um bom católico, um bom religioso, um bom judeu, um bom qualquer coisa, mas não fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus não está em religião. O reino de Deus está no cumprimento da palavra dele, no cumprir da palavra dele. Ok?
Então ele fala, desde que continuem confiando. E essa confiança é o quê? É você crer que realmente você não precisa fazer derramamento de sangue, você crê realmente que Cristo te perdoou, você confia e por isso você vai mudar as suas obras e vai obedecer o que está escrito na Torá. Entenda uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Até 3 séculos, até o terceiro século, né? Talvez a pessoa tenha um pouquinho de dificuldade de entender. Quando criaram essa divisão de séculos, de antiga aliança, nova aliança, o nosso calendário hoje é 2025, porque alguém falou, Cristo nasceu no ano zero, e já é até errado aí já, mas não vamos entrar nesse detalhe. Quando criou ali esse calendário, então vamos fazer de conta que Cristo nasceu no ano zero. No ano 33 ele se entregou à morte. Até o ano 100 é o século I. Então, no ano 70, derrubou o templo, século I. Os discípulos morreram todos no século I, muito provavelmente, não sei se algum passou, mas provavelmente todos morreram no século I. Depois começa o século II, que é do ano 101 até o ano 200. Esse é o segundo século, ok? Depois começa o ano 201 até o ano 300, é o terceiro século. E de 301 até o ano 400 é o quarto século, ok? Então, do século 1, 2 e o comecinho, pelo menos, ou talvez até a metade do 3, não havia Novo Testamento. Não havia uma Bíblia com o Novo Testamento junto, só tinha o Tanar. O que é o Tanar? É a Bíblia sem o Novo Testamento, de uma forma resumida. Tanar quer dizer Torá, Neviim e Ketuvim. Torá, 5 livros que Moisés escreveu, conhecido como Pentateuco. Profetas, que são os Neviins, profetas. E o Ketuvim, os escritos. Salmos, Esther, enfim. Os escritos. Então, não havia esse Novo Testamento. Ele estava em cartas que foram juntadas depois. Ele tem validade? Sim, ele tem validade. Não estamos questionando a validade do Novo Testamento. O que eu quero dizer é que todo o ensino, tanto de Jesus, ou Yeshua, como de Paulo, como de todos os discípulos, foram todos em cima da Torá. Quando eles falavam que nós devemos ser fiéis à palavra de Deus, estavam dizendo que devemos ser fiéis à Torá e aos profetas e aos escritos sagrados. Então, quando no século III para o IV surge uma mente brilhante, e foi brilhante mesmo, para afastar as pessoas de Deus. Quando surge isso, o que acontece? Ele, então, começa a criar regras, normas, que estão contrárias à Torá. Totalmente contrárias à Torá. Um grande sinal dele, troca o sábado pelo domingo. Troca Páscoa bíblica por Páscoa pagã. Tudo isso é resultado de um afastamento. E aí ele diz, essas boas novas têm sido anunciadas a toda a criação debaixo do céu. E eu, Saul, Paulo, tornei-me servo delas. Alegro-me nos sofrimentos atuais por causa de vocês. Completo em minha carne o que falta às aflições do Messias a favor do seu corpo, a comunidade messiânica. Tornei-me servo das boas novas, porque Deus me concedeu esse trabalho para o benefício de vocês. O trabalho é tornar plenamente conhecida a mensagem de Deus. Que mensagem que Paulo queria tornar plenamente conhecida? A Torá, o Taná. Tornar plenamente conhecida a mensagem de Deus. O segredo oculto por gerações e eras. Havia na Iá
Mas agora já não é mais um segredo, mas na Torá, na Tanakh, há um segredo oculto que foi revelado quando Yeshua veio, que é o próprio Yeshua. Então veja que Yeshua ele foi revelado para fazer essa união, não para anular nada. O segredo oculto por gerações e eras, mas que agora foi esclarecido a seu povo, separado para si mesmo. O povo de Yeshua é separado para ele. A ele, Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste segredo. Deus quis revelar o segredo para o gentio. Ele é o Messias em união com vocês. Nisso reside a esperança da glória. Nós, de nossa parte, o proclamamos, advertimos, confrontamos e ensinamos cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todos como tendo alcançado o objetivo, em união com o Messias. Qual o objetivo? Pensa comigo. Hoje, por exemplo, a pessoa que não conhece a palavra, ela não é convertida, como as pessoas dizem. Ela celebra Natal, ela pode guardar o domingo, ou pelo menos ela não guarda o Shabat, ok? Que é aí que é o essencial. O problema não é o domingo, na verdade, é profanar o Shabat. Ela não conhece as festas bíblicas, só que aí ela conhece Yeshua. Aí ela se batiza, agora ela vai querer viver com Yeshua. Quando ela faz isso, o que acontece no meio cristão? O que muda dessas festas que eu falei, domingo, feriado, festas, a lei de Deus? No cristianismo, continua do mesmo jeito, não muda nada. Não muda nada. E por que não muda? Não muda porque a pessoa não conheceu o verdadeiro Messias, ela conheceu a religião. Porque se ela conhecer o verdadeiro Messias, ela vai ter mudança de vida. Ela vai se incomodar, porque as pessoas se incomodam quando você acende uma luz. Quem está nas trevas, quando você acende a luz, incomoda. E aí ele diz aqui: nisso reside a esperança da glória. Nós, de nossa parte, o proclamamos e advertimos, confrontamos e ensinamos cada um, com toda sabedoria, para que apresentemos todos como tendo alcançado o objetivo em união com o Messias. Por isso eu trabalho esforçando-me com toda a energia que atua em mim com poder. Nós vemos aqui que o Messias, ele veio para nos trazer vida. E para nos trazer vida, nós temos que nos juntarmos a ele. Não é ele que se junta a nós. Somos nós que nos juntamos a ele. Nós nos unimos a Cristo e vamos participar daquilo que ele veio ensinar. No capítulo 2, versículo 8 em diante, também diz algo bastante interessante. Veja só. Cuidem para que ninguém os cative por meio de filosofias e enganos vãos, seguindo tradições humanas que concordam com os espíritos elementares do mundo, mas não concordam com o Messias. Olha que interessante essa passagem. Ele está falando aqui aos Colossenses para que eles cuidem de que ninguém venha cativá-los, ganhar sua confiança por meio de filosofias. Exatamente isso que esses homens faziam. Eles criavam filosofias vãs, invenções. Eles não levavam as pessoas a crerem na Bíblia, mas levavam as pessoas a ideologias, a filosofia. Mais uma vez, eu bato muito nessa tecla. Domingo do Senhor, filosofia vã. É uma filosofia, é um pensamento. Jesus ressuscitou no domingo, então o domingo é o dia do Senhor. Mas na Bíblia, em nenhum lugar diz que iria mudar o dia do Senhor. Aliás, o dia do Senhor é o dia de vingança, diga-se de passagem. O domingo que chama o domingo do Senhor, no caso, ele veio para afrontar a Deus, para que as pessoas
abolissem os sábados, que é para que as pessoas viessem a profanar o sábado. E uma vez profanado o sábado, ela então está cumprindo essa filosofia vã. As festas de Deus foram anuladas, vamos seguir as festas que a religião cristã celebra. Filosofias vãs. Por quê? É pior que filosofias vãs. Né? A filosofia levou as pessoas a manterem as mesmas festas pagãs que eles tinham antes. Como eu já disse. Olha a filosofia. Você creu em Cristo? Creu. Agora você vai celebrar as festas de Cristo. Aí alguém, um filósofo da época diria o quê? Não, você não pode, porque a lei foi abolida, porque Paulo disse isso, porque... Mentira. E aí eles falam o quê? Você vai celebrar, mas a Saturnália, ela é uma festa pagã. Não, agora ela não é mais Saturnália, agora é Natal. Vamos celebrar o nascimento de Cristo, no mesmo dia, a mesma festa. Isto é filosofia vã. E ele está dizendo, cuidem para que ninguém os cative por meio de filosofias e enganos vãos, seguindo tradições humanas que concordam com os espíritos elementares do mundo, mas não concordam com o Messias. Veja como é interessante. É a mesma coisa que nós vemos no cristianismo. Eu digo isso mais uma vez, eu vim de lá. São filosofias que elas concordam com os espíritos elementares. Os espíritos elementares são aquelas potestades dos ares que a Bíblia fala, que governam as pessoas e levam as pessoas para festividades pagãs para desonrarem a palavra, para desonrarem a Bíblia, para afrontarem a Deus. É exatamente isso que acontece. E pode ver que é exatamente como está escrito aqui. Está dizendo que essas tradições, são tradições, tem 2000 anos de tradição, mas a Bíblia tem 3500 anos. Essa é a tradição verdadeira. Criar uma tradição humana. E está dizendo aqui para não seguir esse tipo de tradição. Cuidem para que ninguém os cative por meio de filosofias e enganos vãos, seguindo tradições humanas que concordam, as tradições que concordam com os espíritos elementares do mundo. Virou cristão, mas vamos continuar mantendo todo o nosso calendário festivo pagão. Eles concordam, porém tem uma coisa que eles não concordam. E está aqui, mas não concordam com o Messias. O Messias você vai ver na Bíblia, se você prestar atenção, mesmo na Bíblia, João Ferreira de Almeida, você vai ver o Messias Yeshua celebrando festas bíblicas. Você vai ver os apóstolos celebrando festas bíblicas. Você vai ver Paulo se apressando para passar a festa de Pentecostes em Jerusalém e outras festas mais que ele participa, ele falando para celebrar as festas de Matizá. É só você prestar atenção. No próximo vídeo, eu quero trazer para você uma amostra de como essa comunidade foi afetada no bom sentido pelas palavras de Paulo. Nós vamos mostrar para você que a partir das instruções de Paulo, essas pessoas começaram a comer de acordo com os judeus comiam. Ou seja, comida caché, comida permitida, de acordo com a Bíblia. E começaram a celebrar festas bíblicas também. E abandonaram as festas dos deuses, dos pagãos, enfim, que eles herdaram de seus pais. Mas isso nós vamos tratar no próximo vídeo. Deus abençoe a todos e até mais.